ele então disse: porque eu perdi uma joia de muito valor, de um valor inestimável, um valor incalculável. O inglês então, vendo aquele homem naquele estado de preocupação, de tristeza, ele então disse: mas eu estou percebendo pelos seus camelos, os seus ajudantes, e pelo que eu sei que você carrega nesses camelos, riquezas imensas. Com certeza você carrega joias muito preciosas também nos seus depósitos, nos seus camelos. E ele disse: não, mas essa joia que eu perdi, o valor dessa joia é muito superior a tudo aquilo que eu carrego aqui. A riqueza dessa joia é superior a tudo. Essa joia que eu perdi, dificilmente ou jamais recuperarei. Ele: mas que joia é essa? Tão preciosa. Que joia é essa irrecuperável? Perguntou o inglês que abordava aquele mercador árabe. Ele então disse: essa joia de valor incalculável, ela foi feita numa pedra, a pedra da vida. E nessa pedra da vida, nessa placa de pedra da vida, foram colocados ali então 24 diamantes enormes. E ao redor desses 24 diamantes enormes, 60 pedras preciosas incrustadas ali. E aquele inglês então disse: de fato, esta joia era de um valor incalculável. E já aquele inglês imaginando o que seria essa joia, né? Essa pedra esculpida ali, uma pedra da vida, como dizia o mercador árabe, com 24 diamantes e 60 pedras preciosas ao redor de cada diamante, 60 brilhantes ao redor de cada diamante. Ele imaginava já que joia seria essa. E o árabe então voltou-se mais uma vez para ele e disse: esta joia de valor incalculável que eu perdi foi exatamente um dia de vida, de trabalho, de empreendimentos, que eu cheguei à conclusão que perdi. Hoje perdi o meu dia. E ele estava dizendo, na verdade, ele voltou-se então mais uma vez a ficar com o olhar perdido, preocupado, mas deixando com isso a mensagem: o quanto um dia é importante. E que ele havia perdido um dia por alguma razão, ele perdeu aquele dia. O quanto o tempo é importante para nós. A Rádio Relógio Federal, lembro que quando eu era menino e me preparava para ir para a escola, né? A Rádio Relógio Federal todos os dias de manhã já anunciava. E quando eu ia terminando lá, me ajeitando, a rádio ligada, ela anunciava: cada minuto que passa é um milagre que não se repete. Cada minuto que passa é um milagre que não se repete. Cada dia que passa é um milagre que não se repete. Que tempo é esse então que nós estamos vivendo hoje? Último domingo de 2012, antevéspera de um novo ano. Um ano que chega para nós com grandes possibilidades, com oportunidades. Falaram na quinta-feira que o ano que chega é como se o anjo de Deus fosse uma grande biblioteca, né? E ali naquela grande enciclopédia, a enciclopédia da sua vida, ele pegasse um tomo, um volume, um livro, e esse livro agora é um livro em branco, e entregasse nas suas mãos.
temos motivos para agradecer a Deus. Esse também é um tempo de viver intensamente. Tempo de viver intensamente. Deus nos tem dado a oportunidade de estarmos diante dele. E aqueles que acreditamos somos testemunhas do livramento, da saúde que ele nos tem dado. Precisamos aproveitar isso, aproveitar a oportunidade, aproveitar o privilégio de estarmos aqui, aproveitar o privilégio de acordarmos mais um dia. Deus está nos dando mais uma oportunidade. Salmo 90, verso 12, o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Como nós podemos contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios? Onde está a sabedoria do coração? Estaria na conta ou na soma aritmética dos dias do ano? Contarmos dia a dia até os 365 dias do ano? Contarmos semanas, meses, anos? Que conta é essa que faz o coração sábio? Será que seria somar aritmeticamente os nossos dias, desde o nascimento até o dia de hoje? Seria essa a conta? Creio que o que faz o coração sábio, essa conta, na verdade é outra. É contar a vida pelas vitórias alcançadas, é contar a vida pelas amizades conquistadas, é contar a vida pela ótica ou com a ótica dos livramentos de Deus, das intervenções do braço forte de Deus ao longo da nossa história. É importante nós pensarmos sobre isso, percebermos a direção de Deus e a presença de Deus ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida, ao longo desse ano que passou. Nós só conseguimos ver Deus na história quando nós começamos a contar a nossa vida dessa forma. Às vezes nós só contamos a história da nossa vida sob a ótica da tragédia, né? Ano tal aconteceu um desastre tal, ano tal tive aquela cirurgia, ano tal aconteceu isso ou aquilo outro de ruim. Não conseguimos contar a história da nossa vida sob a ótica do cuidado de Deus, sob a ótica das intervenções dele, sob a ótica da bênção de Deus sobre a nossa vida. Quem só vê a vida sob a ótica da tragédia não consegue ver Deus na vida, não consegue enxergar a realidade de Deus presente no seu dia a dia, não pode cantar o hino 329, quantas bênçãos, quantas proteção recebidas da divina mão, uma a uma, dizem de uma vez, e há de ter surpresa quando Deus já fez. Algumas pessoas só conseguem ver a bênção que Deus realizou na vida do outro. Aquela história da grama do vizinho que é sempre mais verde, né? Deus só abençoa o outro, não consegue perceber quanto Deus está fazendo na vida dele, na vida dela. Não é verdade? Então esse é tempo, meus irmãos, esse tempo é tempo de vivermos intensamente e percebermos o quanto Deus está presente, o que Ele tem feito e sermos agradecidos. Mas esse também é um tempo de assumirmos novos propósitos. Novos propósitos. Estamos às vésperas de novo ano, né? Cheio de possibilidades, novo ano que chega, né? Novinho em folha, com um carro zerado, né? Quanta coisa para ser feita, quanta coisa para ser realizada. E é tempo de nós começarmos a nos preparar para esse novo ano, prepararmos adequadamente para ele, fazermos planos, propósitos, faça planos grandes, seu Deus é um Deus grande, coloque-o, chame o Senhor também para participar dessa grande aventura que será 2013, né? Faça um plano grande para caber aí dentro desse projeto de vida, para esse novo ano, um Deus grandioso. Nós cantamos grandioso és tu, grandioso és tu. E nós possamos reconhecer isso quando fizermos nossos propósitos para esse novo ano. Novo ano que chega e tiver tempo de assumir novos propósitos, de olhar para frente. Lembro que sempre quando eu falo sobre isso, de um cartaz
que os teus olhos veem. Que nós tenhamos foco, né? Nós possamos ter a visão daquilo que vamos realizar e olhando para esse propósito, trabalhemos então para alcançarmos. É tempo de olhar para frente, tempo de lançar-se para os novos desafios, tempo de perseverar, tempo de ir até o final desse propósito, de continuar firme. Às vezes nós temos muitas iniciativas, mas como dizia um determinado jogador de futebol, temos poucas acabativas. Está faltando perseverar, ir até o fim, completar a jogada e chegar até o gol. Precisamos chegar até o final, continuar firme, perseverar, permanecer de pé até o fim. Não desanime, como dizia aquela música popular, né? Que cantávamos muito aí na década de 70, se não me engano, 80. Desanimar, mas jamais. Aprendemos muito nesses anos. Afinal de contas, não tem cabimento entregar o jogo no primeiro tempo. Nada de morrer na praia, né? Essa é a disposição. Então nós estamos diante de um novo ano, no limiar de um novo ano. Aliás, não ter véspera de um novo ano. Eu quero encorajá-los nisso. Se Deus é teu sócio, faz os teus planos grandes. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Tempo de gratidão, tempo de júbilo, tempo de alegria, tempo de assumir diante de Deus novos propósitos, novos projetos, tempo de olhar para frente, reconhecendo que Deus está presente nessa trajetória de nossa vida. Não olhe a vida sob a ótica da tragédia. Olhe a vida, veja a vida, observe agora está se usando muito essa expressão, né? A linha de história, né? E observe a linha da história da sua vida sob a ótica das interpretações do Senhor. Quem só vê a vida sob a ótica da tragédia não consegue enxergar Deus na vida. Vamos louvar a Deus nesta noite. Estamos cantando e contando o que Deus fez nas nossas vidas ao longo de 2012, através das músicas do cantor cristão. Estamos resgatando também nesta noite, né, a história de algumas músicas, cada uma uma história preciosa do autor, das circunstâncias em que a música foi escrita. Que beleza, que maravilhoso. Sabemos que não foram músicas comerciais, foram escritas para fazer dinheiro, não, como sabemos que acontece hoje, né? Mas tem história, tem profundidade. E fala o nosso coração hoje, como falou o coração daqueles que estavam lá atrás, que escreveram o livro, que viveram a emoção de escrever a sua poesia, a sua música. Eu quero convidá-los a continuar no culto desta noite, nessa mesma linha, acompanhando, cantando e contando o que Deus tem feito por nós, através das músicas que temos cantado hoje.
esteve visitando na casa dela, ela morava no seminário em que o pai ensinava, isto na Inglaterra, perto de Londres. Ele perguntou a ela sobre a vida espiritual. Ela disse: realmente, eu gostaria de chegar a Jesus, mas eu não sei como. Ele disse, imediatamente, o vereador disse: tudo bem, venha como estiver, venha como você está. E esta frase marcou, tal qual estou. Né? Ela então se decidiu aos 33 anos. Muito bem. E ela não era mais, ela passou a considerar essa data como o seu nascimento espiritual. E guardou essa frase que muito marcou na vida dela. E ela realmente tinha uma saúde difícil. Nesta época em que ela se converteu, ela morava com o pai, no seminário. Depois ela foi morar com o irmão, na cidade de Braga, uma cidade próxima também muito famosa. E lá, eles iam fazer bazar da igreja, o irmão dela era pastor, para ajudar as crianças pobres. Mas na véspera do bazar, ela ficou doente, ela não passou bem, ela sentiu que ela não ia poder participar do bazar. E ela sofria dores, tinha problemas emocionais, tinha insônia. Nessa noite ela passou muito mal e viu que não ia poder ir ao bazar. E aí ela esteve no hino tal qual estou. Quando essa poesia foi publicada, numa publicação que imagina como é que vem a história, porque a publicação de poesias e de escritos de pessoas que várias, imagina, pessoas que estavam capacitadas para um determinado tipo de trabalho, naquela época, possivelmente de qualquer trabalho. E no primeiro momento que a poesia foi escrita, causou impacto, causou devoção, fez a diferença. E mais tarde, este hino foi inserido em diversos cantores de imagens do mundo inteiro, e é um hino considerado de salvação e de consagração, porque o Moody, do White, todo mundo já ouviu falar em Moody, foi um grande evangelista, um grande vereador, vamos dizer assim, de almas. E ele disse que jamais, em algum, conseguiu que tantas pessoas se decidissem por Cristo como da forma que esse hino conseguiu. As pessoas ouviram o hino, nesse momento de ouvir o hino, essas pessoas se decidiram imediatamente. E esta vida dessa moça, que sofreu tanto, que era doente, em 2 Coríntios 12:10, que diz: quando estou fraco, é que sou forte, porque ela sofria moralmente e sofria fisicamente. Essa foi a Charlotte Elliott, que viveu 82 anos, mas não com boa saúde. O segundo hino é o hino 379, escrito por um pastor, pelo John Fawcett, que viveu de 1740 a 1817. Então, ele viveu no século XVIII e no século XIX. Ele viveu 77 anos. O pastor John, ficou órfão muito cedo. Até os 12 anos ele teve que trabalhar, mas naquela época o trabalho era uma carga imensa. Ele trabalhava de 6 da manhã às 8 da noite. E quando ele estava com 15 anos, ele ouviu um grande evangelista, Whitefield. E esse Whitefield, quando ele ouviu Whitefield, ele sentiu no coração o desejo de ser pastor. Ele estava com 15 anos quando ele ouviu o Whitefield. Quando ele fez 25 anos, ele foi dar ordenado pastor, já casado com Mary, e foi para uma pequena cidade próxima de Londres. Nesta cidade, lá, a cidade da pobre, o pessoal era pobre. Então, a igreja não tinha casa pastoral.
irmãos, amigo, eles tinham muitos filhos e a igreja cresceu muito, mas eram pessoas todas muito pobres, igreja grande, que teve até que ser ampliada, mas eles não conseguiam sustentar aquela família numerosa. Nesse índice surge um convite de Londres, que oferecia um campo bem maior, oferecia muitas vantagens, inclusive monetárias, que a vida dele era conquistada de dinheiro realmente, para poder manter a família dele, ele teve negócios com vontade. E ele aceitou. Escreveu primeiro o irmão, mas no dia de ir embora, no momento dele se despedir, ele não conseguiu. E todos muito sentidos, todos querendo que ele permanecesse, então ele desiste, ele retorna e no domingo seguinte ele faz uma pregação sobre Lucas 12:15, que diz que a vida de um pastor ou de uma pessoa, a vida de uma pessoa não consiste na abundância do que ele possui. E ele faz essa pregação sobre o domingo seguinte, ele lê então palavra por palavra, e a congregação repetindo as palavras do menino, laços benditos, que mais tarde, porque como a Lili falou, a música da Yara no outro, então o Mason fez um arranjo de uma música de Johann Georg Nelly, ou Hans Georg Nelly, e é a música que nós